Seja você muito bem-vindo a mais um Palavra Aberta aqui na TV Câmara. Tornar permanente o valor de R$ 600 do programa Auxílio Brasil. Assegurar o pagamento bimestral do programa Auxílio Gás de maneira integral. Incluir, de forma permanente, no Orçamento Geral da União, o montante de 500 milhões para garantir o programa do Alimenta Brasil. Eu sou William França e é sobre o projeto de lei complementar 109 de 2022, que trata desses três pilares, que eu converso agora com o autor da proposta, deputado Cristino Áureo, que representa o Estado do Rio de Janeiro pelo Progressistas. Deputado, é um prazer poder conversar com o senhor aqui no Palavra Aberta. Prazer é meu, William. À vontade aí. Muito bem. O senhor disse, ao justificar o seu projeto, que a segurança alimentar e a sobrevivência de milhares de brasileiros não é somente uma questão conjuntural ou político-partidária. Por isso, o senhor quer tomar essas medidas para tornar efetiva e definitiva essas ações. O senhor poderia explicar melhor a gênese do seu projeto, por favor? Sim. William, na verdade, esse projeto de lei complementar, ele caminha em conjunto com uma PEC, né, que é a PEC que assegura a continuidade de uma outra, da qual eu fui o relator em plenário, né, a PEC dos auxílios, que garantiu elevar de um patamar de R$ 400 para R$ 600 o Auxílio Brasil, além de ter garantido o valor cheio, o valor integral do botijão de gás, né, aquela média calculada pela Agência do Petróleo, a cada 2 meses. Então, assim, muito significativo para nós é entender que esse trabalho, ele é, na verdade, a complementação de algo que o Congresso fez durante o ano de 2022. Então, tão logo nós iniciamos os pagamentos do Auxílio Brasil de 600, dessa evolução do valor do botijão, do Alimenta Brasil, que era o antigo PAA, né, o Programa de Alimentação, que traz recursos, né, traz alimentos, perdão, da agricultura familiar e destina às famílias através de entidades assistenciais. Então, tão logo nós começamos a executar esse trabalho efetivamente em agosto, né, desse ano, nós também, ao mesmo tempo, começamos a tramitar essas outras medidas que complementam. Então, uma PEC tornando permanente e um projeto de lei complementar que vai tramitar e ele vai se encontrar na hora da votação da Lei do Orçamento Anual de 2023. Então, exatamente sobre isso que eu ia perguntar agora. Se o senhor estava casando com o Orçamento Geral da União para 2023, que vai ser votado ainda esse ano, né? Se tem essas alterações têm que estar previstas esse ano para terem efetividade no ano que vem. Exatamente. Então, se você observar, o que nós fizemos foi criar uma cadência entre as medidas, porque os presidenciáveis, né, os que estão disputando, tanto no primeiro turno quanto agora na disputa do segundo turno, se há uma convergência entre todos, é de que os R$ 600 têm que ser piso, digamos assim, dos auxílios, ou da renda mínima, ou da renda básica. Então, se todos de caráter concordam, permanente, né? Piso e de caráter permanente, né? Exatamente. Então, comprovando que isso não é uma medida eleitoreira, ou seja, é uma medida que foi adotada de maneira responsável pelo Congresso. E eu sempre disse isso, que nós tínhamos os fundamentos do ponto de vista de responsabilidade fiscal para ampliarmos de 400 para 600 e agora tornar permanente. Então, a nossa proposta, como você muito bem destacou, é enquadrar na nova lei de orçamento, fazer os ajustes necessários. Se tiver, alguns dizem, mas isso é um fura-teto. Nada disso. O teto, ele é uma referência, inclusive, que pode e deve estar fazendo parte da discussão nesse ato de tempo entre o segundo turno das eleições e a posse do novo presidente ou a reeleição do presidente Bolsonaro.
Então, os meses de esse novembro e momento, dezembro, né? exatamente, essa janela novembro, dezembro, ela é mais do que adequada para nós discutirmos exatamente os tópicos que estão na minha proposta, né? Tanto a PEC, que eu comecei a tramitar e que eu estou em fase de acolhimento de assinaturas, eu aproveito aqui a audiência da TV Câmara para pedir às deputadas e deputados, né, que assinem a PEC dos R$ 600 permanente, porque É importante quanto mais lembrar, né, rápido... deputado, que esses R$ 600, de acordo com as regras atuais, que está em vigor, ele tem validade somente até dezembro deste ano. Para que possa valer a partir continuar valendo de janeiro em diante, é preciso fazer uma emenda constitucional, e é desse que o senhor está tratando agora, não é isso? Exatamente. Que, junto com o PLP 109/22, porque, por exemplo, a questão da ampliação do público do botijão, do auxílio gás, né? Isso não precisa de PEC, é uma lei ordinária. Então, o PLP resolve isso, resolve a questão do Alimenta Brasil, que também não precisa de PEC, nós apenas precisamos enquadrar no orçamento. E os R$ 600 permanentes, como pressupõe caber esse gasto social no teto de gastos para o exercício seguinte, muito embora eu acredite que, por toda a discussão, o teto de gastos vai ter que mudar de parâmetros, isso é mais do que evidente na discussão que o Congresso vem travando, mas eu estou me antecipando a isso, já colocando PEC e PLP em condições de serem votados nessa janela de tempo, né? E, para isso, acho que esse esforço aí vai valer muito a pena, porque nós vamos começar o ano já com um novo patamar de renda, com mais de 22 milhões de famílias atendidas dentro desses programas, e creio que isso seja uma forma muito objetiva de enfrentar a crise social que decorre da pandemia e decorre de outros fatores, como a crise de combustíveis, o descontrole de inflação no mundo inteiro, né? Então, acho que isso é muito pragmático e objetivo votar essas matérias. Muito bem. Esse projeto do qual estamos falando, que é o projeto de lei complementar, só para que os telespectadores entendam, às vezes não basta somente uma alteração constitucional, tem que haver uma regulamentação. Como se mexe em orçamento, tem que ser um projeto de lei complementar que exige um quórum qualificado, tanto quanto uma PEC, mas ele tem uma outra tramitação, e depois as regras, o dia a dia, é estabelecido em leis ordinárias ou em decretos do Poder Executivo. Então, essa cadência, essa sequência de ordem, é que o senhor está mexendo em toda ela para ajustar e para evitar justamente que, a partir de janeiro, tenhamos um gap, um vazio aí de legislação, não é isso? Exatamente, você capturou aí o sentido das minhas proposições, ou seja, na verdade é um enxoval, né? Na verdade é aqui um conjunto que, se apreciados nesse prazo que nós estamos falando aqui, na janela de tempo, novembro, dezembro, você ataca a questão constitucional, você ajusta a regulamentação e ganha condições de votar o orçamento de 2023 com esses elementos absolutamente resolvidos. Dali para frente, toda a regulamentação que cabe aos ministérios envolvidos na matéria. O que couber, vamos dizer, de definição de público, de ajuste de um regramento que, inclusive, diferentes correntes no Congresso defendem, por exemplo, que você tenha critérios, vamos dizer, diferentes dentro do núcleo familiar, né? Que não seja um critério básico. Ora, isso tudo através de emendas ao texto, através da regulamentação que é infraconstitucional ou infralegal, a gente resolve, creio eu, nesse prazo e com condições de rodar a partir de janeiro 23, com muita clareza e também dando ou ao governo que continua, né? E aí, obviamente, vai ter a chance de pôr em prática aquilo que já vem se desenrolando no âmbito do Ministério, ou qualquer outro ajuste, caso seja outra opção do eleitor. Mas fundamental, e eu continuo defendendo, como defendi lá atrás, quando fui o relator da PEC dos auxílios, é que nós saibamos
que o gasto social ele tem que preceder uma série de outros itens. Muita gente que atacou essa PEC, chamou de PEC kamikaze, agora ficou sem discurso, porque a arrecadação subiu, nós vimos claramente que cabia no orçamento e que ninguém estava fazendo nenhuma aventura. Nós sabíamos que os fundamentos da economia iam de tal forma caminhar que nós teríamos, sim, essa possibilidade de, quando votamos o pacote de desoneração de combustíveis, que foi uma defesa que eu fiz o tempo todo, como forma de impactar a inflação negativamente, se nós estamos indo para o terceiro mês de deflação, com efeitos mais duradouros, sim, sobre a desoneração no ano que vem. Eu acredito que aquele cenário catastrófico que alguns plantaram para, talvez, defender que, ao invés do gasto social, a preocupação do orçamento tinha que ser garantir determinados privilégios, fica claro que não. Nós podemos fazer um gasto social responsável e dar, ao ano que vem, um contorno bem menos dramático para a população de baixa renda do que foi o ano de 22 e o ano de 21, no auge da pandemia. Deputado Cristino Áureo, eu quero agradecer muito a sua participação e agradecer a sua receptividade no nosso convite para falar do seu projeto aqui conosco. Eu que agradeço e vamos defender e, se Deus quiser, aprovar mais esse conjunto em favor da população brasileira. É um orgulho para mim, assim, um prazer estar sempre com vocês aí, que fazem um grande trabalho na TV Câmara. Um abração. Eu me despeço aqui agradecendo também a sua audiência. Quer saber mais detalhes sobre o projeto de lei complementar 109 de 2022, esse sobre o qual conversamos aqui, ou mesmo sobre todas as outras discussões do Parlamento? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br. E fica como sugestão ainda a dica para seguir as redes sociais da Câmara no Twitter, no Facebook, no Instagram e no TikTok. Novamente, muito obrigado por sua atenção.